Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, porque tem um tempo já que eu quero falar sobre esse assunto, mas acaba que eu vou deixando pra lá, postergando, e acaba que eu não falo, né? Que é sobre o que aconteceu que eu mudei tanto, né? Porque quem me acompanha na internet desde Fotolog, essa internet, né, muitos anos de caminhada, são muitos aprendizados e muitas, pelo menos na minha vida, muitas mudanças. Muitas, assim, ó, principalmente na questão da mentalidade. Isso aqui vai ser meu diário de expansão, né, da consciência, porque eu quero compartilhar isso com vocês. E uma coisa que fez essa mudança foi começar a estudar a questão da física quântica e da mecânica quântica. Esse assunto é bem polêmico, né? E aí mudou completamente minha concepção de vida, né, de tudo. Desde pequena, eu sempre tive interesse por coisas, por filosofias que fossem além da filosofia que é utilizada habitualmente. Da filosofia que a gente estuda na escola, além das filosofias que a gente tem acesso, assim, né? Então eu gostava de estudar. A filosofia que eu gostava muito era filosofia japonesa. E um desenho, né, que influenciou bastante, assim, sobre compreensão de moral, de lealdade, de ética, foi Cavaleiros do Zodíaco. E lá, né, nesse desenho, quem nunca assistiu, acho que ele tá disponível na Netflix, mas você tem que pegar os antigos. Os novos não são tão bons assim. E lá eles falam muito sobre a questão de energia, sobre a questão de elevar o cosmos, a questão de meditação, as questões morais e éticas também, que são bem fortes. Lutar pela justiça, né, que no caso é para salvar a deusa Atena, que é a deusa da justiça. Assim, de mitologia grega e de coisas japonesas, né, esse desenho específico. Então, assim, eu sempre gostei desse assunto, só que como quem me acompanha há mais tempo sabe, eu sempre fui muito pobre, né? A minha família, na minha avó, eu morava na casa da minha avó, né, de favor. Meu pai e minha mãe, eles nunca tiveram muita condição, assim, sabe? Então, eu não tinha muito acesso a livro, a essas coisas pra eu ler. Livro emprestado, eu tinha que pedir pros meus parentes que tinham mais dinheiro pra poder me emprestar e coisas assim, sabe? Uma coisa que eu sempre gostei muito foi de ler. Menina, assim, tem um livro que falava muito sobre questão lá do Japão, né? A questão da flor de lótus, porque tem um pouco da mistura da filosofia indiana com a filosofia japonesa, né? Um pouco, né? Mas aí é aquela coisa, né? O buscador, ele vai continuar, um tempo ele vai continuar buscando até achar onde que ele se encaixa, né? E não entendi muito bem, que eu falava assim, mas isso aqui será que é da filosofia tal? Será que é da filosofia tal? Eu ficava meio perdida assim, como não tinha livros, né? Eu não tinha acesso a coisas para dar continuidade, naquela época não tinha internet, né? Eu tenho 39 anos, então não tinha como eu buscar a continuidade daquele assunto. Enfim, assisti, né, Cavaleiros do Zodíaco, depois teve a questão do Avatar, né, que também trabalha bastante isso. Aí passou, né, fui viver minha vida normal, né, dentro da Matrix, vamos dizer assim. Fui viver minha vida normal. Nossa, tem um cabelo aqui. Acho que sabe. Fui viver minha vida normal dentro da Matrix. Eu tenho uma irmã, né, que é mais nova que eu, que também sempre gostou de coisa diferente, assim, né? De coisa que não ia dentro do habitual, do que as pessoas da nossa idade estavam fazendo na época. E aí, bem mais pra frente, ela pegou e falou de uma escola que chama Nova Acrópole. E aí, ela pegou, começou, só que nessa época ela tava morando em Brasília, ela começou a fazer o curso lá, e ela comentou comigo, falou, nossa, é muito legal, porque a gente estuda coisas que a gente não tem muito acesso aqui e tal. E aí a Nova Acrópole estuda todas as filosofias, né? Assim, não só a filosofia ocidental, mas todas as filosofias que existem no mundo, só que como é uma aula por semana só, num curto espaço de tempo. Gente, estou falando a partir da minha vivência, porque eu fiz, acho que 6 meses ou foi um ano de Nova Acrópole, né? Tô falando a partir da minha vivência. Se alguém da Nova Acrópole estiver assistindo e estiver achando que tá errado, eu tô falando a partir da minha vivência. É o meu diário de expansão, né, de consciência.
Então, eu já pra dar, quando eu fiz, né, achava só que era muito pouco tempo, né, que eu sou acostumada com faculdade, com escola que é todos os dias, então achava que era muito pouco tempo. Uma aula por semana só, eu acho que era 1h30 de aula, uma coisa assim, mas era o que tinha, era o que dava pra fazer, né. Eu ainda não tinha começado a buscar esse assunto na internet. Eu fazia o curso lá. Aí, beleza. Aí eu lembro, eu tenho uma outra amiga, né, que também fez curso lá. A minha irmã fazia em Brasília, depois ela voltou pra Goiânia. E essa minha amiga aqui em Goiânia, ela também comentava bastante desse lugar, né? Acabou que eu peguei e fui. Mas aí, é uma coisa que é muito importante, assim, que é uma coisa que eu demorei um pouco pra entender, que ajuda bastante a assimilar melhor as informações. Porque tem coisa que nossa mente, nossa consciência, ela não tá aberta para aceitar a informação de primeira. Às vezes nem de segunda, nem de terceira, nem de quarta. Porque existem níveis de consciência. Quem me acompanha lá no Instagram, eu já falei sobre isso, assim, que eu já entendi essa questão. Existem níveis de consciência, é como se fosse uma régua, né? Não tem vou pegar meu óculos aqui. É como se fosse, faz de conta que isso aqui é uma régua. Essa perninha aqui do meu óculos é uma régua. E aqui tem o gradiente, né? De bom e de mal. Vou falar assim, boa compreensão e incompreensão, né? Que seria o gradiente da escala de consciência. Consciência e inconsciência. E aí, tem vários níveis daqui, para você chegar daqui da inconsciência até aqui na consciência, tem 1 trilhão de níveis. Então, nem sempre a gente vai conseguir assimilar o que está sendo passado para a gente de primeira. Então a gente tem que persistir, né? Tem que persistir para entender, estudando o que a gente tá vendo. E aí, na época, não sabia disso, né? Eu não tinha essa consciência. E eu vi que esse negócio, assim, nossa, muito massa. Mas sabe o que é você ver uma coisa como se fosse uma coisa fora, assim? Como se tivesse um vidro ao seu redor. Eu sinto muito as coisas, né? Eu tenho uma percepção muito sutil das coisas. Então é como se tivesse um bloqueio. Eu via que tinha um bloqueio. Eu sabia que eu estava entendendo o que estava sendo dito. Entendendo, entre aspas, eu tinha compreensão do que estava ali. Só que quando você vai estudar filosofia, tem coisas além do que está sendo dito. Tem informações além do que está sendo dito. Então eu só ficava aqui, né? Chegava aqui na beirada do vidro, e aí a informação importante mesmo estava atrás disso. Hoje, depois de quantos anos tem que eu fiz esse curso? Deve ter quase a idade da Cecília, uns 10 anos, por aí. E aí, eu achava, nossa, massa, muito massa, uns textos legais, né? Umas coisas assim. Mas sabe quando você vê, mas você não se sente parte daquilo? Então eu tinha essa sensação que eu estava estudando uma coisa, mas que eu não me sentia participante daquela coisa. Então, aí beleza, né? Eu peguei e falei, largar esse trem pra lá, e peguei, parei. Também eu mudei, né? Antes eu tava morando perto da escola, ou eu saía da faculdade, ia pra escola, não lembro muito bem, porque eu demorei muito pra formar em psicologia, né? Porque eu trabalhava, as aulas na psicologia começavam às 5 horas da tarde, e eu trabalhava até 6. Então, assim, as aulas das 5 horas eu não peguei. Então, tipo assim, 4 anos tendo aula 5 horas, eu tive que pegar mais um semestre por causa disso. E aí depois eu tive ansiedade, teve várias coisas, então atrasou bastante. Então eu acho que foi nessa época, faculdade mesmo. Aí acabou que eu falei assim, não vou dar continuidade nisso aqui não. Aí beleza. Só que é aquele negócio, né? Quando você tem você tem alguma coisa a ver com aquilo ali, aquela coisa sempre vai ficar te chamando, vai sempre falar assim, vai sempre ficar te mostrando coisas, vai te mostrar vídeo, vai mostrar livro, vai mostrar alguém no Instagram falando sobre aquilo, vem um parente seu e comenta, vem uma amiga sua e comenta. Então, assim, aquela coisa, ela, de certa forma, ela tá sempre ali, ela tá, sabe, recorrente, é um padrão. Padrões de coisas negativas, e existem os padrões de coisas positivas também, né? Como eu disse, é um espectro. Sempre vai ter coisa negativa e positiva, e até que você aprenda a lição, ela vai continuar acontecendo. Freud não, Jung. Até você se tornar consciente da coisa, você vai continuar repetindo o padrão e vai chamar isso de destino. Aí, beleza. E isso vale para vários assuntos, não é somente para coisa ruim não, mas pra coisa boa, como questão de aprendizado também vale. Aí eu parei de mexer com isso, parei de estudar, larguei pra lá, falei assim, não vou mexer com isso mais não. Eu fui trabalhar num lugar
que era... Eu tinha voltado, né, da licença maternidade, e aí eu tinha separado do pai da Cecília, e eu tinha voltado pra casa da minha mãe. A casa da minha mãe é bem longe, sabe? Só que, né, Deus é tão maravilhoso, o universo todo, não sei como é que você chama, é tão maravilhoso que ele me arrumou um trabalho dentro da universidade, né, que era onde eu trabalhava na época, perto da casa da minha mãe. Qual a chance disso acontecer? Nenhuma, né? As coisas da universidade ficam tudo lá perto da universidade. Aí, eu arrumei esse trabalho. E lá, nossa, era muito difícil, gente. Porque era imposto de saúde, as pessoas, né? As pessoas que utilizam... Era um lugar muito carente, um posto de saúde muito carente. As pessoas de lá super carentes. Já aconteceu de a gente chegar pra trabalhar e ter um corpo estirado no meio da avenida, que foi morto com um tiro. Pra você ter noção de tanto que lá a situação era barra pesada. E aí, eu tinha muita dificuldade de ficar lá. Porque eu falava assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Né? Como que eu vim parar aqui? Esse povo sem educação e o povo te xingando, se atendendo a pessoa com a maior boa vontade. Com a maior boa vontade, entre aspas, né? Porque como eu não queria estar lá, a chance de eu estar com super boa vontade é mínima, né? Deixa eu colocar as palavras certas. Atendendo essas pessoas e o povo te xingando, e o povo, sabe? Aí um dia a mulher... Sempre andei muito bem arrumada. Independente do lugar, nesse lugar eu usava uniforme, né? Porque aí a gente gasta menos roupa. Quando você trabalha 8 horas por dia, tem que ficar escolhendo roupa todo dia, estudando à noite com filhos, levar menino para berçário, sabe? Essas coisas tudo. Então, eu adquiri, né? Lembrava que no outro lugar, numa outra repartição que eu trabalhava, tinha uniforme. Eu falei assim, agora eu vou usar o uniforme aqui todos os dias. Aí eu fui e comprei. Aí eu mandei mais 2, porque aí era uma forma de eu economizar meu tempo pra não ter que ficar lavando roupa e trocando de roupa e passando roupa, aquela coisa toda, né? Que roupa é geralmente muito bem arrumada. E aí um dia eu tava atendendo uma moça, uma senhora lá, e ela era enfermeira, só que ela era super sem educação, super. Aí ela virou pra mim e falou alguma coisa, e aí nesse dia eu já tava assim, ó, por aqui. E aí eu tava sem paciência, eu sei que eu respondi ela, e essa mulher me ameaçou. E aí ela ficou me esperando lá do lado de fora do trabalho, depois que o horário acabou. E aí eu tive que sair fugida por trás. Aí eu comecei a ter crise de ansiedade. Foi bem nessa época que eu comecei a desenvolver ansiedade patológica, que eu também já comentei em alguns outros vídeos. Porque a mulher ficou me esperando na porta do trabalho. Aí todo dia, fiquei, acho que foi uma semana por aí, que ela ficava me esperando lá, e eu pegava e saía por trás. Não sei se ela não sabia que tinha outra saída, ou sei lá o que era. E aí um amigo meu do trabalho, que inclusive eu também tinha dificuldade para lidar com ele, eu tinha dificuldade para lidar com todo mundo, né? Que aí também é uma coisa que eu precisava trabalhar em mim, né? Ele pegava e saía comigo por trás. Aí tinha época, antes de eu ter meu carro, meu pai me buscava no trabalho, né? Depois eu ia pra faculdade. Aí meu pai ficava lá me esperando. Aí eu só sei que foi um PT. Que aí deu uma semana depois, aí eu peguei, fui no Ministério Público, entrei com processo. Só que aí eu não era funcionária pública, eu era funcionária de empresa privada, aí não tinha nada a ver com o Ministério Público. Sei que, nossa, foi um furdunço. Nessa época eu tava bem nessa, né, de encher o saco, eu tô processando. Então tava dando tudo errado. Aí eu comecei a desenvolver ansiedade. Eu falei, gente, esse negócio... Tá, foi quando começou a me incomodar de novo, né? Que o meu jeito, alguma coisa em mim, que eu já tinha uma percepção da questão da causa e efeito, da lei de causa e efeito, eu sabia que tinha alguma coisa em mim que estava causando aquele efeito. Alguma coisa estava ressoando, né, na pessoa pra trazer aquele tipo de situação pra mim. O bom dessas filosofias é que elas te colocam no lugar de autorresponsabilidade sobre sua vida, sobre as coisas que acontecem com você. Você sai do lugar de vítima, porque você começa a pensar, não, isso aqui tá acontecendo, eu devo estar fazendo alguma coisa de errado. Eu devo ter olhado errado, eu devo ter falado mal, eu devo ter feito uma cara ruim, eu devo estar sentindo mal, alguma coisa, né? Alguma coisa em mim tá ressoando nessa pessoa para ela me tratar dessa forma. Gente... Não, eu sei que não é todo mundo que vai acreditar nessas coisas. Eu sei que não é todo mundo que vai, porque eu já fui essa pessoa que, né, não acreditava. Então eu sei que não é todo mundo que vai aceitar, não é todo mundo que vai acreditar. Mas só depois que você vai dando oportunidade, que você vai se abrindo
para poder entender o que está acontecendo e lidar com o que está acontecendo e estudar, porque a gente tem que estudar bastante. Aqui dentro da minha bolsa mesmo tem um monte de livro que eu estudo, eu leio muito sobre esse assunto, que você começa a assimilar melhor, por causa dessa dificuldade de assimilação que a gente tem, desses níveis de consciência que eu falei anteriormente, que eu descobri depois. Sou bem resistente, né? Tem um vídeo aqui no canal sobre resistência, você vai lá e assiste. Depois vou colocar um card aqui embaixo ou na descrição. Eu era muito resistente, eu fiquei nessa toada aí, dessa mulher, desse negócio. E aí, vira e mexe, aconteceu alguma coisa nesse lugar. Eu fiquei nessa história 2 anos. Não com ela em específico, mas um belo dia. Um dia chegou um cara lá dentro do posto de saúde, que eu trabalhava dentro do posto de saúde. Só que era da empresa privada que eu tava, né? E um cara chegou lá, e o cara tava todo cortado, e o cara tava com bisturi na mão, e ele tava gritando com todo mundo do posto de saúde, que ele queria que fizesse uma sutura, e lá no lugar não tinha a linha pra fazer a sutura no cortado que ele tinha feito nele. Aí ele tava ameaçando todo mundo, e sangue no chão, sabe? Que parecia um filme de terror mesmo. Eu ficava pensando, gente, como que foi, que eu fiz na minha vida, sabe? Pra poder vibrar, para poder ressoar, para poder chamar esse tipo de situação para perto de mim, sabe? Por que eu tô vivendo isso aqui? E minha ansiedade só ia subindo. Aí, beleza. Aí, um belo dia, minha irmã comentou alguma coisa comigo relacionada a isso, que a minha irmã estuda essas coisas há muito mais tempo que eu, né? Aí ela comentou alguma coisa comigo. E aí, um dia, eu acho que eu vi um vídeo no YouTube, não sei, falando do Ho'oponopono. Porque eu já sabia, né? Tá vendo que eu tô falando que é um processo, poderia ter sido acelerado, né? Agora eu tô nesse trabalho de aceleração, que antes eu não estava na inconsciência total. Eu ouvi falar a história do Ho'oponopono. Um dia eu tava fazendo alguma coisa, eu não vou lembrar certinho, e eu vi a pessoa comentando que tinha a história de um médico psiquiatra que trabalhava, acho que era no Havaí. Acho que era no Havaí mesmo. Ele tinha curado uma ala inteira de pessoas com questões psiquiátricas. Ele cuidava de uma área, né, de uma ala de um hospital psiquiátrico. Ele tinha curado a ala inteira do hospital psiquiátrico que ele cuidava no período que ele estava, sem nunca ter conversado com ninguém lá. Falei assim, nossa, que coisa, né? Aí eu falei assim, nossa, mas será como é que é isso? Aí, beleza. E eu já tinha ouvido falar que era o Ho'oponopono. Eu falei assim, é aquela filosofia, né, que o povo fala, sinto muito, me perdoe por favor, eu te amo, sou grata. Aí eu fui buscar, gente, nessa época também aconteceu uma coisa, foi que começou o Bitcoin, e eu tava sabendo, né, que tinha, e eu tinha possibilidade de comprar o Bitcoin com preço muito acessível, e eu não comprei, e aí depois o trem valorizou 400%, e eu fiquei assim, falei assim, meu Deus do céu, porque eu tava morando na casa da minha mãe, num quarto, minha mãe é acumuladora, eu tava morando num quarto entulhado de coisa, e tipo, comigo, com a Cecília, com a cama, com o berço dela, e guarda-roupa, e 1 trilhão de coisa, que eu tinha um trieiro, assim, pra me passar e um trieiro pra me sair. E falar desse negócio, aí deu um pouco tempo, não foi pouco tempo, acho que foi 1 ano mais ou menos, eu ouvi falar que o trem tinha valorizado 400%, e eu fiquei assim, falei assim, gente, eu sei das coisas e eu não faço, e eu tenho informação, e eu não vou atrás, e eu não estudo, e não sei o quê. Eu vi esse negócio do Ho'oponopono, falando disso, eu falei assim, eu não vou fazer a mesma coisa que eu fiz quando aconteceu com a história do Bitcoin. Eu vou fazer diferente. Agora eu vou pesquisar. E aí, o que acontecia, né? Na época, agora até que tem muita informação sobre isso, mas na época praticamente não tinha. Eu tive que pesquisar bastante. Eu descobri o nome do autor, né? Que é o Joe Vitale, que ele é americano, que também é uma história assim surreal, que ele era morador de rua, e aí ele começou a estudar, né, sobre esses assuntos, e hoje em dia ele é escritor de best-seller, ele tem disco, ele tem programa, ele tem podcast, eu sei que é uma coisa louca. Aí eu descobri o nome do livro, eu vou até colocar um link aqui embaixo, se você quiser adquirir. O nome do livro era Limite Zero. Lascada, fudida, não tinha como fazer nada, né?
Aí eu falei assim, não tem como eu comprar o livro. Não tinha, a Amazon não tinha, não era do jeito que é hoje, né? Porque tem muitos anos isso. E aí não tinha aqui em Goiânia. Em Goiânia não tinha, né? Eu moro, minha cidade é uma cidade grande, mas é como se fosse uma cidade do interior, tem hora. Porque tem muita coisa que o povo tá muito, mas muito atrasado. Muito. Eu falei assim, nossa, gente, eu queria ler o livro, né? Eu queria saber como é que funciona isso. Um estalo, né? Me deu um estalo assim. Aí eu falei assim, vou pesquisar no YouTube. Porque tem os audiobooks, né? Eu já tinha o hábito de escutar audiobook no celular, né? Acho que era no Spotify. Não, era no Podcasts, no aplicativo que tem do iPhone. Eu fui e procurei. E achei o audiobook, né? Do Ho'oponopono. E aí eu comecei a fazer. Aí nisso eu já tava afastada do trabalho por causa de ansiedade patológica, eu não dava conta de trabalhar mais, eu já estava tomando remédio psiquiátrico porque eu não conseguia lidar com a violência do povo do que trabalhava comigo. Eu já tinha criado encrenca com um monte de gente lá no meu trabalho, sei que, sabe, minha vida tinha virado de cabeça para baixo. Eu já tinha trancado a faculdade porque eu não dava conta de ir pra faculdade, eu tava realmente trancada dentro de casa, assim, ó, presa. E aí eu tinha começado, antes de separar, eu tinha começado a fazer um curso de sobrancelha. E aí eu ia fazer a sobrancelha do povo, aí o povo reclamava e eu achava ruim, aí não dava certo. Eu ganhei muito dinheiro, eu comprei um carro com dinheiro de sobrancelha e de tatuagem na época. Essa foi a única coisa positiva que eu dei conta de fazer, né? Foi comprar esse carro. Juntar dinheiro e comprar esse carro. Mas, assim, a minha vida psicológica, mental, emocional foi indo, assim, ó, pra dentro do buraco, assim, de uma forma que dava conta de ir lá no INSS, né? No psiquiatra do INSS, por causa da minha ansiedade. O tanto que eu fiquei ansiosa, assim, de não dar conta de fazer absolutamente nada. Aí o livro, eu ouvi ele no YouTube, né? Como eu disse, eu não tinha achado ele pra vender aqui em Goiânia, não tinha Amazon na época, pelo menos não aqui em Goiânia. O audiobook que tem no YouTube, ele tem uma onda, né? Ele tem uma frequência que eu acho que é até de 432 Hz, que mais pra frente eu posso falar a respeito disso, caso vocês queiram. Sabe, quando eu não dava conta de parar de ouvir ele. O livro, tomar o remédio, ficar afastada me ajudou bastante, porque me fez pensar, né, obviamente. Mas o livro, ele me ajudou muito, muito, muito. Ouvir esse audiobook. Eu escutava ele assim, ó. Escutava, acho que eles são 8 ou 9 áudios de 1 hora. E eu ficava o dia inteiro escutando. Fazendo caminhada, eu escutava. Aí depois eu pegava e fazia, né? O Ho'oponopono fazia 108 repetições. E o Ho'oponopono, pra quem não conhece, ele vai fazendo limpeza de crença através da repetição, né? Porque as palavras do Ho'oponopono, elas têm um poder muito grande de cura, de autocura, né? Elas vão te limpando. E aí eu peguei realmente, eu mergulhei de cabeça no Ho'oponopono, escutava o livro, o audiobook. Eu confesso que eu não entendi da primeira vez, mas eu continuava fazendo. É o que eu tô falando, inicialmente, você não precisa entender e nem deitar de verdade, assim, 100%, sabe? Você tem que se permitir entrar no processo de autolimpeza, né? No caso do Ho'oponopono, porque tem outras terapias de limpeza de crença. Então, você tem que se permitir, porque como a gente tem os níveis de consciência, tem as nossas crenças, elas vão ficando como se fossem camadas, né? Elas vão atrapalhando você a chegar ao verdadeiro entendimento que tá na frente. Elas não deixam você absorver a informação que tá ali, que você precisa absorver. E aí você tem que ir limpando para ir quebrando. Aí tira uma crença, aí continua fazendo, aí tira outra. Inclusive, você vai sentindo que você tá mais leve. Você vai sentindo que você tá compreendendo melhor as coisas. Você vai compreendendo melhor as coisas que você tá sentindo. Aí eu comecei também a fazer a água solarizada azul, né? A água solarizada azul é assim. Você compra uma garrafinha azul. Porque a azul é a cor da limpeza, né? Não é à toa que tem vários santos que tem um manto azul. E aí você deixa ela no sol 1 hora. E depois você bebe, você pode tomar banho com essa água, você pode jogar no seu carro, você pode lavar sua roupa com essa água, e ajuda bastante também, porque absorve a energia do sol, né? Que é a vitamina D que a gente precisa também.
Hoje eu vou falar só do Ho oponopono, porque o vídeo já tá com 30 minutos, vai ficar muito grande. Então eu peguei eu era muito preconceituosa, muito mesmo, assim, ó. Porque como eu sou uma pessoa muito realista, apesar de sempre estar sentindo que não tá encaixando em tal lugar, que tá com medo de tal coisa, eu sempre fui muito sensível, né? Que tal pessoa não gosta de você e você sabe só de olhar pra ela. Eu sempre senti muito isso. Só que com o passar dos anos, conforme você vai estudando, a sua intelectualidade, ela vai atrapalhando você, é outra coisa, né? A crença da intelectualidade. Ela vai atrapalhando você a entender que seu corpo também tem algumas coisas, né? Algumas que você não entende de forma geral, mas você sente, né? E como eu sempre falo, nossas emoções, elas são norteadoras, né? Elas estão indicando pra gente que alguma coisa tá boa ou que alguma coisa está ruim. Que algum caminho é interessante e algum caminho não é tão interessante assim. Só que o que acontece? A gente acha que nossas emoções são nossas inimigas e a gente quer aniquilar a nossa emoção, né? As nossas emoções. A gente quer virar um robô. A gente não quer sentir mais nada. Eu falo porque eu tinha esse pensamento, né? Teve uma época, somente quando eu entrei na adolescência, que começou a acontecer várias coisas bizarríssimas na minha vida, que eu decidi que eu não ia sentir mais nada, que eu ia virar uma pedra de gelo. Então, assim, a gente, por desconhecimento, né, agora vocês que estão aqui comigo, que estão tendo acesso a essas informações que eu passo, vocês já vão ter um diferencial que eu não tinha, né, na minha época. Eu tô arrumando minhas costas aqui, porque vai dando uma hora que cansa, né, de ficar sentada. Então, vocês já vão ter um diferencial que eu não tinha, né? Eu não tinha quem recorrer. Assim, a única pessoa que eu tinha para recorrer foi a terapia, que foi o que eu fiz, né? Inclusive, minha família me criticou, meus amigos que estavam estudando também me criticavam bastante, porque a maior parte deles nunca fez terapia. Então, assim, eu fui apesar da crítica, porque eu sabia que foi uma coisa muito boa para mim e que no caminho que eu tava indo, se eu seguisse, eu ia pra autodestruição completa, né? E autodestruição completa, você sabe o que é, né? Então, eu ia para aquele lado lá. O autoconhecimento, ele é muito importante pra gente aprender a lidar com as nossas emoções, né? Eu tinha isso em mim, que eu não queria sentir nada, que eu não queria. Só que não tem como você pegar uma parte da sua personalidade, uma parte do que você é e arrancar ela. Você não vai fazer um corte certeiro, sabe, cirúrgico, e arrancar só aquela parte. Você arranca coisas que são importantes pra você também. E foi justamente isso que aconteceu comigo, né? Nessa de não quero sentir nada, quero virar um robô, quero ficar sem sentir nada. Eu fiz isso comigo e isso me atrapalhou a entender o que estava acontecendo comigo, o que estava bom, o que estava ruim. Tudo pra mim estava bom, mesmo a coisa sendo horrorosa, a situação sendo terrível, eu vivendo por coisas muito difíceis pra mim. Ah, não, a vida é assim. Ou então, ai, tá tudo bem, depois melhora. Só que assim, melhora como se fosse mágica, né? Como se eu não tivesse que fazer nada pra melhorar. De certa forma, dado um jeito de aniquilar minhas emoções, fez com que eu chegasse nesse ponto, que fiquei completamente apática. Eu já não sentia nada, tudo pra mim tava bom, aí eu me colocava em situações muito complicadas pra mim, e às vezes para as pessoas que estavam ao meu redor também, justamente por causa disso, né? Por não aceitação das minhas emoções. E aí foi o Ho oponopono, como eu sabia que tinha a lei da causa e efeito, eu sabia que tinha alguma coisa em mim, devido os meus aprendizados, né, anteriores, eu sabia que tinha alguma coisa em mim que estava, e também o estudo da psicologia, né, que estava atraindo, ressoando, magnetizando, manifestando aquelas situações na minha vida. E aí, com o Ho oponopono, ouvindo o audiobook 1 trilhão de vezes até eu entender, recentemente, inclusive, eu tava até conversando isso com o Pedro, que eu peguei e comecei a ouvir ele de novo, e hoje, assim, nossa, é como se eu tivesse lá e o Joey Vitale estivesse conversando comigo. Antes não, antes era uma coisa distante, sabe? Uma coisa, nossa senhora, eles estão falando alguma coisa aqui, uma hora eu vou pegar. E isso também é muito importante. Quando você não tá entendendo a informação que tá sendo passada, você tem que sentar na sua posição de aprendiz e aceitar que você não tá entendendo, mas não desistir.
Porque a gente começa a falar assim, ai, não gosto da voz da pessoa, ai, não gosto do jeito da pessoa, ai, não gosto que a pessoa fala isso. A gente começa a colocar um monte de dificuldade, né? Ai, eu nunca tenho tempo. A gente começa a colocar um monte de dificuldade. Pegar e colocar uma meta que mesmo que você não esteja entendendo o que está sendo dito ali, você vai se abrir e se dispor a escutar, ler, fazer, até você entender o que é que está acontecendo ali. Que foi isso que eu fiz, porque quando eu comecei a ouvir o Limite Zero, né, que é o livro, eu realmente não estava entendendo nada. Aquilo ali parecia uma loucura para mim, muito doida. E porque ele vai contando a história, né, de como que foi essa questão de curar não sei quantos pacientes psiquiátricos lá, sem nunca nem ter chegado perto deles, apenas limpando as crenças que ele tinha com relação à situação que estava acontecendo com eles, né? Então, pra mim foi assim uma coisa surreal, totalmente fora da casinha, né? Porque foge completamente do coisa que a gente que conversa, vê e aprende, principalmente na faculdade. E falei, não, mas eu vou... Tem alguma coisa aqui e eu vou fazer porque eu tô interessada em mudar, né? Tem que ter esse interesse em mudar, até dar certo. E aí foi o que eu fiz. Então, assim, foi nessa época, eu acho que foi um pouco antes de conhecer o Pedro, acho que foi em 2015 que eu comecei, 2015, 2016, que eu comecei a... Encontrei o livro, né? Que eu encontrei o audiobook do Ho'oponopono, porque eu ouvia as palavras, o povo falando as palavras, mas eu não entendia o que era, não sabia de que se tratava, não entendia muito bem como é que funcionava. Aí eu achei o livro, ouvi ele até derreter meu cérebro quase, exagerado assim, com certeza. Até assim, ó, tanto é que eu tô ouvindo ele de novo agora, nós estamos em 2023. Aí eu comecei a ouvir uma série de outros autores, que aí eu vou falar nos próximos vídeos, porque esse vídeo já tá imenso, né? Mas foi assim que começou a minha jornada de expansão de consciência. Lógico, foi bem antes, né? Mas assim, o start mesmo, que eu falei assim, agora eu não vou parar mais, eu vou estudar, eu vou até o fim, eu vou até o final da Toca do Coelho lá da Alice. Foi depois disso. E aí, nesse processo, obviamente, né, eu perdi um monte de amigo, porque isso aí também é uma coisa que vai acontecer. Se você começar nesse processo, vai acontecer com você. Na verdade, eu não perdi, né, eu parei de ressoar com aquela egrégora de pessoas que tinham ao meu redor, que eram completamente destrutivas, né, incluindo eu não estou me excluindo, e de hábitos destrutivos. Começou a limpar todas as minhas amizades, começou a limpar o meu trabalho, começou a limpar a forma de ganhar dinheiro. Tanto é que quando eu saí lá do trabalho onde eu tava, esse que a mulher queria me bater lá fora, e eu pensando, uma mãe de família, apanhando na rua de uma doida, ia ser muito bonito, né? Eu consegui ressignificar o meu local de trabalho, eu saí de lá com tudo super tranquilo, tudo muito bem com as pessoas, eu consegui formar, eu consegui parar de tomar remédio, eu não tomo mais. Eu consegui controlar minha ansiedade, que hoje em dia é uma ansiedade, porque todo mundo tem, né? Como eu disse, a gente não pode aniquilar nossas emoções, é uma ansiedade normal. E a partir de dar a oportunidade de passar por esse processo, que todas essas coisas aconteceram. E aí, né, no próximo vídeo eu vou dar continuidade, porque assim, eu já li e já coloquei em prática diversos autores, né? Então... Aí eu vou dar continuidade nesse assunto com vocês, no Diário de Expansão de Consciência, que eu já fiz muita coisa e foi tudo isso que fez com que eu mudasse tanto o meu jeito de ser, de virar uma pessoa autodestrutiva para virar uma pessoa mais tranquila, que entende melhor a vida, que consegue mais coisas, mudou a consciência, né? Porque o vitimismo atrapalha muito a gente a conseguir fazer as coisas que a gente quer. Espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo. Esse vídeo vai ser mais longo, esses vídeos vão ser mais longos, né, porque é toda uma história. De seguir aqui, se inscrever no meu canal, curtir, compartilhar, que provavelmente tem mais gente que tá precisando entender um pouco mais sobre esse assunto. E eu vou deixar aqui embaixo o link do livro também, para quem quiser e tiver interesse em adquirir e dar uma lida, porque ele é um divisor de águas. Não é só um monte de palavra solta, que é sinto muito, me perdoe, por favor, eu te amo, sou grata. Não é só isso. Tem toda uma
ciência por trás dessas palavras, que geralmente as pessoas usam e elas não explicam, né? A Ho'oponopono até hoje foi isso que fez a vida começar a andar com mais consistência, com mais constância, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.